descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurel como galardão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ainda louvor número 509. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando o Jordão passarmos unido e entrarmos no céu, veremos lá com a areia da praia os gemidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos o salvo do mundo, e a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Cristo Jesus contemplava, coroado no céu como está, e prostrar aos seus pés adorado. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Aleluia. Agradecemos a rica oportunidade. Palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos proceder à leitura oficial da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, um texto bastante conhecido, nosso. Nós vamos fazer a leitura. Em seguida, o João vai orar. E logo após, o diácono Fábio esteja louvando a Deus com 2 cânticos, tá? Maravilha. Mateus, quem tiver dificuldade, é o primeiro livro do Novo Testamento. Segundo a Bíblia Sagrada, ele era judeu, mas se tornou publicano, tá certo? E era cobrador de impostos, odiado pelo povo israelita. Ele era mais ou menos que nem Zaqueu, tá, irmãos? Um pouquinho mais honesto do que Zaqueu ele era. Só que ele era fiel ao Império de Roma. Diz assim, olha: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra,
chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um, segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu servo, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e também em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será-lhe tirado. Lançai, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Amém, irmãos? Amém. Chegou no culto já? Ou ainda está no caminho? Quem chegou no culto já, diga glória a Deus. Então diga assim comigo. Eu não vou pregar hoje, mas se eu fosse pregar, o tema seria esse. Diga assim: a negligência é pecado. Olha para o teu irmão e diga assim: a negligência é um terrível pecado. Cuidado, que você pode estar sendo negligente com 3 questões na sua vida. Aqui seria o tripé da minha mensagem: salvação, talentos e dons. A nossa negligência sobre isso: salvação, talentos e dons. João, vem orar. Fábio já está prontinho. 2 cânticos, afina a garganta aqui hoje para cantar quinta-feira lá no Eldorado, tá bom? Afina aqui. Não, para cantar o final de semana maravilhosamente lá na festividade. Saúde os irmãos com a graça e a paz, amém? Claro. Eleve seu pensamento a Deus, irmãos. Vamos estar fazendo mais uma oração. Grandioso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta terça-feira, meu Pai, a qual muitos estão aqui na Tua casa, Senhor,
para te engrandecer e louvar, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um, meu Pai. Que do alto dos céus o Senhor contempla, meu Pai, a nossa adoração, a qual vamos estar louvando ao Senhor, meu Pai. Que nesta noite, Senhor, o Senhor use poderosamente aquele que for trazer menção da Tua palavra, Senhor. Pois quando a Tua palavra, Senhor, é ministrada, ela cura, liberta, ela transforma, meu Pai. Ela nos leva a morar no céu, meu Pai. Então que nesta noite, Senhor, nós venhamos estar aberto, meu Pai, para guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra o Senhor, meu Pai. Assim eu te peço, meu Pai, continue recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, meu Pai. Que suba como um cheiro agradável às Tuas narinas, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Você que veio adorar o Senhor nessa noite, o Senhor quer falar conosco, não somente nas palavras, mas também no louvor também. Então, fale com Ele nessa noite, coloca todo o teu louvor, todo o teu clamor ao Senhor. Oh, glória! Eita, glória! Aleluia! Oh, Jesus! Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Tua voz, Senhor, faz tremer no deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas, das águas agitadas, da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir no universo. Tua voz, Senhor, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Oh, glória! Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no torneio, no tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Nesta noite, mas se eu te ouvir, Nós precisamos ouvir eu vivo. a tua voz, Senhor. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. A voz dele é tudo, aleluia. Oh, aleluia.
aleluia. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos nos entregar a Ele. Oh, aleluia. Oh, glória. Fala, Deus. Oh, glória. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Oh, glória. Sua voz é tudo. Oh, glória. Uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Quem quer estar perto do Senhor esta noite aqui? Oh, glória. Melhor a nós estarmos perto do Senhor que lá fora. Muitas das vezes nós buscamos coisa do mundo e esquecemos que Deus quer nos perto e nos trazer alegria para conosco. Quantos queriam estar no nosso lugar? Mas nós temos esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, adorando e bendizendo o grande nome dEle. Quantas vezes o Senhor tem te guardado, tem te livrado, o Senhor tem te exaltado, porque o mundo aí fora não quer nós. O mundo aí fora, ele só traz decepções para mim e para você. Mas o Senhor nesta noite, Ele diz assim para mim e para você, que Ele quer cada um de nós mais perto com o Senhor, buscando a sua presença. Olha quantos bancos vazios. Será que o mundo está melhor do que aqui dentro? Mas nessa noite, eu e você que estamos aqui, adoramos a Ele com alegria, adoramos ao Senhor com muita reverência a Ele, porque Ele merece. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Perto quero estar. Oh, aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Ó, que me render e te adorar. Queremos nos render a ti, Senhor. Tudo que há em mim, diga a Ele isso nessa noite. Quero te ofertar, oh,
mas ainda é pouco que eu sei, é pouco que eu sei, se comparado ao que ganhei. Ó, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei, eu te louvarei. não importam as circunstâncias, Não importa o que você está passando, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. oh glória. Agora as mulheres louvando ao Senhor, oh aleluia. Perto quero estar, Oh, oh, oh. junto aos teus pés, pois prazer maior não Não há. que me render e te adorar. Agora os homens com toda a força, Tudo que há em mim, entregue a Ele nesta noite, oh aleluia. quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, É pouco eu sei, se comparado Oh, ao glória. que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. diga a Ele, te louvarei, Te louvarei, eu te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei, Eu adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei, Eu adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, eu adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. E salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos, que nós possamos continuar ouvindo a voz do Senhor. O primeiro hino diz assim: se eu não ouvir a tua voz, eu morro. Que nós possamos continuar sendo dirigidos pela voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós vamos ter a certeza que nós continuaremos adorando, louvando a Ele em todo o tempo. Amém, irmãos? Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta hora. Evangelista Ademar vai estar nos trazendo a palavra do Senhor. Aquele relógio está errado. Nós vamos aqui basear ali. Que hora que é aí, Wesley? 8h33. Então ele ainda até 40 minutos ali, dá quanto ali?
Então você vai, quando der 11h46 ali, você para, tá bom? Tá certo? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor nesta noite? Mas isso tudo é entusiasmo e felicidade ou é simplesmente porque eu perguntei? Vou te dar uma nova oportunidade. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor nesta noite? Louvado é o nome do Senhor. Temos que estar felizes, querido, por estar na presença do Senhor. Porque tem muitos que queriam estar aqui nessa noite, mas não conseguem. Uns estão presos em uma cama de hospital, têm o desejo de estar dentro da igreja e não conseguem. Outros estão encerrados em uma cela de prisão, têm o desejo de cultuar, mas não conseguem. Então, querido, nós temos essa oportunidade, nós temos essa liberdade, então nós temos que estar felizes por estar na presença do Senhor e nos alegrar mais ainda por ver os nossos irmãos aqui também na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. A partir do versículo 5. Agradeço a Deus, por essa oportunidade, ao nosso pastor que nos confia o púlpito nesta noite, num culto de ministério, responsabilidade muito grande, mas Deus está no controle de todas as coisas. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Se você puder, querido, se coloque sobre os vossos pés para fazermos a leitura, aonde diz assim, e Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis e de graça também dais. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, de graça recebestes, de graça também dai. Glórias a Deus. Continuemos. Não possua ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retirei. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se acaso for digna, desça sobre ela a vossa paz, porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ei que vos envio como ovelha em meio aos lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejai cuidadoso de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entrega à morte o irmão, e o pai o filho,
e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiarão de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aí, queridos, amém? Glórias a Deus. Podei vos assentar, louvado é o nome do Senhor, né? Jesus reúne aqui os seus 12 discípulos, delega sobre eles poder, né? Para que eles possam agora ser enviados para pregar o evangelho, para poder agora fazer mais discípulos e ganhar almas, né? Então vamos lá, trazendo para os nossos dias ou para o nosso tempo, né? Jesus também um dia nos chamou, um dia nos buscou lá fora no mundo, nos tirou do tormento, porque era um tormento, talvez, né, nós não percebíamos, mas estávamos atormentados. E quando Jesus nos tirou de lá, trouxe para perto dele e foi nos moldando, nos deu poder para que nós possamos estar agora pregando o evangelho. Às vezes você vê alguém com o microfone na mão pregando e seu coração queima para pregar, mas saiba que se você quiser, o mesmo poder foi dado para você pregar o evangelho. O Senhor tem dado, porque se não fosse assim Ele não diria: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então foi delegado sobre a sua vida, né, o poder de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de falar do amor de Jesus, né, do quanto Ele é bom, do quanto Ele é maravilhoso para conosco, quanto Deus tem sido bom para conosco, e Jesus tem feito de nós verdadeiros vencedores. Mas aqui, querido, eu quero te chamar a atenção para o texto em que nós lemos, que o Senhor agora Ele envia os seus discípulos a pregar o evangelho, mas Ele dá algumas instruções para os seus discípulos, né, dizendo que eles têm que ir não pelo mesmo caminho que estão acostumados a seguir, mas ir por um outro caminho, procurar pessoas desconhecidas, pessoas que ainda não teriam ouvido falar do evangelho, pessoas que ainda não teriam ouvido falar de Jesus, porque ali onde eles estavam naquela província, Jesus já era famoso. Então ele era conhecido ali. Então Jesus agora envia eles para que eles possam ir nas vilas circunvizinhas. E Jesus diz para eles não passar pela aldeia do inimigo, que na ocasião era o samaritano, que todos aqueles tinham por inimigo. Não para Jesus, porque Jesus, né, para todos que fossem inimigo de Jesus, Jesus conseguia, né, pregar a palavra para ele, e ele conseguiria agora, muitas vezes, se converter, a não ser aqueles que já estavam perdidos, como os fariseus, né, como os escribas daquele lugar, que afrontavam Jesus. E Jesus envia agora os seus discípulos e dá algumas instruções, para eles não estar levando muitas coisas, para que não ficassem distraídos. Preste atenção, meu irmão, quando você sai para pregar o evangelho, você precisa sair preparado. De que forma? Você tem que orar, você tem que pedir a proteção do Senhor, porque você não sabe de que maneira você vai encontrar a pessoa para quem você vai falar de Jesus Cristo. Às vezes quando nós saímos para evangelizar, muitas são as vezes que nós saímos de qualquer maneira, mas é preciso haver um preparo. O próprio Jesus aqui, Ele dá aos seus discípulos inúmeras instruções para que eles possam agora ir pelo caminho pregar o evangelho. Procure as ovelhas perdidas, aqueles que estão perdidos, né? E muitas são as vezes que nós passamos batidos por esses. Por quê? Porque nós queremos pregar numa casa, nós queremos encontrar alguém dentro de casa. Por quê? Porque o nosso desejo é alcançar famílias. Mas às vezes nós passamos por uma pessoa que está na rua, jogada, indigente. Essa é uma ovelha perdida. E nós passamos batido de largo, assim como passaram pelo samaritano. De largo, passamos batido para buscar, né, às vezes uma casa, para buscar alguém que está mais fácil. Mas, querido, o desafio é pregar para aquele que está perdido. Não é pregar para aquele que já tem um certo entendimento, não, é para você falar de Jesus para aquele que está perdido. E quantas vidas nós não encontramos pelo caminho perdida? Na nossa caminhada, quantos você já não encontrou perdido? Pessoas que não têm mais esperança de vida, pessoas que não têm mais esperança de sair da situação em que se encontra. Quantos desses nós já não encontramos? E passamos de largo, passamos batido, deixamos ali. Então nós precisamos agora ter um pouco mais de atenção e atentarmos às palavras de Jesus aqui,
Porque ele diz para que nós estamos pregando o evangelho do reino dos céus. E muitos aí têm pregado um evangelho diferente, um evangelho de prosperidade, um evangelho a qual, se você der, você vai receber. Um evangelho a qual não é o evangelho de salvação, não é o evangelho de Jesus Cristo, genuíno, aquele que leva para o céu, aquele que dá a vida eterna, aquele que salva a pessoa, aquele que salva a alma da pessoa. Não, muitos têm pregado um evangelho fictício, né? Um evangelho genérico. E a Bíblia, ela nos ensina que nós temos que pregar o evangelho do reino. Quem aqui quer ir para o reino dos céus? Esse é o evangelho que você tem que pregar. Muitas são as vezes que o nosso maior desejo é morar no céu, né? Mas o maior desejo do crente, o maior objetivo do crente, não é morar no céu. É encontrar com Jesus, é estar com Jesus, é viver com Jesus. Nós temos que acostumar a viver com Jesus aqui, para que quando a trombeta soar, nós estamos acostumados com a presença dEle. Nós só vamos ver Ele como Ele é, mas estarmos acostumados. E para isso, querido, é necessário você ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade, ela só vem através de você estar vivendo o verdadeiro evangelho na tua vida. Não um evangelho fictício, não um evangelho que às vezes é pregado de muitas promessas, mas pouco substantivo, né? Pouca coisa que conclua. O evangelho de Jesus, ele é simples. Por quê? Porque ele leva para o céu, ele salva, ele cura, ele batisma, ele leva para o céu e te dá uma vida eterna. É um evangelho simples. Não precisamos complicar aquilo que Jesus nos deu. Aquilo que Jesus, ele colocou dentro de nós. Nós entendemos um dia, quando Jesus nos chamou, né? Quando ele nos trouxe para perto dele, nós entendemos que ele nos trouxe para perto para quê? Para mudar a nossa vida, para nos transformar, para fazer com que nós tenhamos um novo caráter. Porque até ali, querido, o nosso caráter era um caráter corruptível, era um caráter pecaminoso, um caráter que não agradava a Deus. Agora não, a partir do momento em que você nasceu de novo, tudo é feito novamente, começa novamente do zero. No reino de Deus as coisas têm que começar do zero. Para quê? Para que tenha conteúdo na tua vida, para que tenha conteúdo na vida do teu irmão, para que tenha conteúdo na vida dos seus familiares. Então começa do zero, você começa reaprendendo tudo novamente. Você aprende a como andar, porque antes andava todo relaxado, né? Todo malandrão. Não, agora você reaprende a andar, você vai andar como um homem de Deus, você vai andar bem vestido, não vai andar mais relaxado. Aprende a falar novamente. Por quê? Porque antes falava na gíria. Antes as conversas, era tudo conversa que dava nojo, parava 10 minutos para conversar, aquilo, né, era tão complicado de entender. Mas hoje não. Hoje Deus coloca palavras na tua boca. Hoje o Senhor está ensinando nós a falarmos. Deus está ensinando nós a caminharmos novamente, assim como Ele quer. Ele está nos moldando. Ele está nos moldando. E nesse molde que Ele está nos moldando, Ele vem nos ensinando nesta noite, né? Para que nós possamos ir pregar o evangelho àqueles que ainda não conhecem, pregar em todos os lugares, não é só dentro da nossa casa, não é só no bairro que você mora, não é só lá no seu trabalho, é em todos os lugares que você estiver. Se você pega o coletivo, você tem que ser a diferença dentro do coletivo. Se no seu trabalho as pessoas elas ainda não ouviram falar de Jesus, você tem que ser o propulsor de Jesus naquele lugar. Tem que levar Jesus contigo, meu irmão. Levar Ele aonde quer que você vá. Por quê? Porque Ele é a tua proteção também. Você tem que entender isso. No mesmo lugar que você estiver, se você não falar de Jesus, se você não mostrar Jesus na tua vida, você está desprotegido. Mas se você estiver com Cristo, não esconder Ele das pessoas, Ele vai cada vez mais te proteger, cada vez mais te abençoar. Por quê? Porque aonde você estiver, que ali as pessoas não conheciam Jesus, a partir do momento que começar a conhecer Jesus, você já não está mais só. Agora é você e uma multidão ali, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Não é só mais um, agora são muitos naquele lugar. Por causa do que você falou de Jesus Cristo, por causa que você levou Jesus ao conhecimento daquele lugar.
Então, em todo lugar que nós estivermos, nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. De maneira nenhuma, porque se perdemos essa oportunidade, perdemos a nossa identidade. Eu lembro de uma mensagem que o presbítero Francis pregou aqui, numa Santa Ceia, a respeito de Jacó. Que Jacó não tinha identidade, ele só encontrou a identidade quando ele lutou com o anjo. Que aí, a identidade dele foi dada para ele, não era mais Jacó, era Israel. Aí ele encontrou a identidade, e é isso que nós temos que encontrar na nossa vida. A identidade, a nossa identidade. E a nossa identidade está em Jesus Cristo. Cada um de nós aqui temos a digital do Senhor em nós. Então encontre a sua digital, encontre a sua identidade diante de Jesus Cristo. Só vamos fazer isso, querido, quando nós levarmos Ele ao conhecimento de todas as pessoas lá fora. Vocês viram o que está acontecendo lá na China? Mas pergunta se os cristãos estão desistindo. Pergunta se eles estão parando de pregar o Evangelho. Pergunta se eles estão parando de falar de Deus, de falar de Jesus. Não, querido. Quanto mais oprimido, mais nós temos que falar. Mais nós temos que dizer o quanto maravilhoso é servir esse Deus. O quão maravilhoso é estar na presença dEle. Jesus diz assim, de graça recebeste, de graça também dai. Dura coisa é quando a pessoa quer Jesus só para ela. Isso é difícil, porque é um egoísmo muito grande. O meu Deus, o meu Jesus, não é o meu, é o nosso Deus. É o nosso Jesus. Eu não posso ser egoísta de querer guardar Jesus só para mim, não. Eu tenho que mostrar Ele para todo mundo. Por quê? Porque um dia de graça, sem eu merecer, Ele morreu por mim. Ele me deu direito de salvação. E eu não posso pegar esse direito de salvação só para mim. Eu tenho que levar Ele às pessoas que ainda não sabem que existe um Deus que pode salvar a alma dele. Temos que levar ao conhecimento que existe um Deus que pode salvar a alma dele. E de que maneira nós vamos fazer isso? Obedecendo a voz de Jesus. Ide, pregai o Evangelho, vá pelos caminhos, procure as ovelhas perdidas, em todo canto que você tiver, fale desse Deus maravilhoso que um dia tirou você das suas dificuldades, tirou você de todos os dilemas dessa vida e colocou você num dilema que leva você para o céu, colocou você num rumo certo, num caminho certo. Quando Jesus diz vá pelo caminho, não é qualquer caminho, é o caminho que leva ao céu, que leva à salvação, é o caminho que leva você a conhecer Ele como Ele é. Não é um caminho qualquer, irmão. A Bíblia só fala de dois, o que leva para o céu e o que leva para o inferno. E quantos, querido, estão perdidos fora do caminho? Quantos? Do verdadeiro caminho que leva para o céu. Então nós temos que agora colocarmos no nosso coração que nós temos que levar o Evangelho de Cristo. Não podemos ficar presos às coisas deste mundo, Quando Jesus diz assim, não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus está dizendo que nós não podemos ficar presos às coisas deste mundo, ficar preso aqui, porque quem está preso aqui não enxerga o caminho que leva à vida eterna. Quem está preso aqui não enxerga o irmão que está precisando ouvir falar de Cristo. Não podemos ficar com os nossos olhos nessa terra, olhos carnais, não. A Bíblia diz que você tem que abrir os teus olhos espirituais para enxergar os mistérios de Deus na tua vida. Ninguém consegue pregar o Evangelho se ficar com os olhos nessa terra. Por quê? Porque aqui só tem escândalo, irmãos. Na terra só tem escândalo. Os homens, as autoridades dessa terra só dão escândalo, só fazem coisas que a cada dia mais nós nos vergonhamos.
de vermos, de chegarmos ao conhecimento das coisas que são feitas nessa terra. Mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver o que Deus está fazendo por você, o que Deus está fazendo pelo teu irmão, o que Deus está fazendo na igreja, o que Deus está fazendo na vida daqueles que estão seguindo com Ele. Mas as pessoas ficam preocupadas com as coisas dessa terra, ficam preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Às vezes estão aqui no culto ouvindo a palavra, mas estão pensando no que vai comer amanhã. Qual é o café da manhã, qual é o almoço? Será que eu vou ter de comer? Será que amanhã eu vou conseguir o dinheiro para pagar a minha luz? Não, irmão, não se preocupe com isso. O próprio Jesus está dizendo aqui, o operário é digno do seu alimento, ou o trabalhador é digno do seu trabalho. Se você trabalha, se você faz a tua parte, fique tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas da tua vida. Fique tranquilo, meu irmão. Se você está caminhando, se você está servindo o verdadeiro Jesus, andando no evangelho verdadeiro, no simples evangelho de Jesus Cristo, não se preocupe, você não vai passar necessidade. Você pode até falar, hoje eu não tenho, agora de manhã, mas daí a pouco o Senhor provê. Aí você vai falar, eu não tenho para o almoço, quando você pensar que não você está almoçando. Aí você vai falar, eu não tenho para a luz, mas quando você bate o dedo lá, a luz acende. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Caminhe com Jesus, não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda, mas obedeça a voz de Jesus Cristo na tua vida. Obedeça, querido. A Bíblia diz que é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes sacrificamos os nossos dias por coisas simples, por coisas cotidianas deste mundo. É por isso que não podemos ficar presos a este mundo. Não podemos ficar presos às coisas deste mundo. Nós temos que caminhar, querido, olhando para Jesus com os nossos olhos espirituais. Pare, querido, de ficar olhando para as dificuldades. As dificuldades só vai trazer mais dificuldade. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quanto mais preocupado você ficar, mais coisas vão vir para te preocupar mais ainda. Entrega-nos nas mãos do Senhor. Seja simples, entrega na mão de Deus. Sejamos humildes, Senhor, somos dependentes, precisamos de Ti. Senhor, se o Senhor não cuidar de mim, para onde eu vou? Senhor, se o Senhor não cuidar de mim, o que será da minha vida? Reconheça, irmão, reconheça que Deus é tudo nas nossas vidas. Mas para isso temos que obedecer a voz dEle, temos que obedecer aquilo que Ele nos deixou como mandamento. Obedecer a palavra dEle. Se Ele está dizendo que nós não podemos nos preocupar com as coisas desse mundo, por que estamos preocupados? Por que deixamos o mundo nos afligir? Será que a nossa fé ela está tão pequenininha assim, que o mundo está nos derrotando? Que isso, meu irmão? Você é servo de Deus. Você é servo de um Jesus que morreu numa cruz sem olhar dificuldade por você. Você é servo de um Jesus que abriu mão de toda a glória dele lá no céu para vir como nós somos assim, sofrer todas as atrocidades que ele sofreu. Foi esbofeteado, foi machucado, foi açoitado, humilharam, cuspiram, pregaram ele numa cruz e ele não desistiu de você. E aí por qualquer coisinha desse mundo, eu não vou mais, eu não quero mais saber, eu vou parar. Que isso, irmão? Que desânimo é esse? Ide, querido, e pregai o evangelho, obedeça a voz de Cristo. Faça por Ele, porque Ele já fez por você, e muito. Já fez e muito. Nós temos que fazer por Ele, porque Ele fez por nós, sem nós pedirmos, sem merecermos, Ele fez por nós. E o que é mais incrível, continua fazendo. Continua realizando. É isso que nós temos que entender. Não podemos ficar presos. Jesus deixa um conselho muito bom aqui, aonde você for se hospedar, se você for bem recebido, abençoa aquele lugar, deixe a sua paz naquele lugar, abençoa a família, abençoa o lar, abençoa a despensa, abençoa aquele lugar, porque às vezes nós somos bem recebidos, mas nós viemos de algum lugar que fomos mal recebidos e achamos que da mesma forma que tratamos aquele último lugar, nós temos, não, querido, nós temos que
reconhecer a hospitalidade. Semana passada eu trabalhei ali na casa do diácono Giovanni ali, ó. Que benção, irmão. Um café da manhã sensacional. O senhor não foi lá? Café da manhã sensacional, para comer à vontade. É vontade. Coca-Cola, café, pão. Rapaz do céu, a coisa estava boa. Né? Primeiro dia o servente falou assim, eu não quero não, já tomei café em casa. No segundo dia você foi mais esperto, falou, não, agora nós quer. Que isso, hospitalidade, irmão. Hospitalidade, fui muito bem tratado lá, que Deus abençoe, viu, varão? Né? Eu e os meninos que trabalham comigo fomos muito bem tratados lá. Hospitalidade. Não é qualquer um. Tem lugar que a gente vai trabalhar, o povo nem água oferece. E se você pedir, ainda faz cara feia. Ou pergunta, você não trouxe a tua garrafa d'água? Mas às vezes, sol muito quente, a água acabou no meio do dia. Né? A pessoa não vê isso. Mas seja hospitaleiro, irmão, seja diferente. Deus nos chamou para ser diferente. Não é para ser igual. Temos que ser diferente. Nós não podemos ser igual. Se o irmão te recebeu bem, deixa a tua paz sobre a casa dele, deixa a sua paz, deixa a sua bênção sobre a vida dele. Agora, se ele te recebeu mal, abençoa ele do mesmo jeito, mas a hora que você sair, chacoalha as poeiras dos vossos pés. É assim que Jesus ensina. E deixa ele ali. Porque, querido, no céu você vai ser bem recebido. No céu você vai ser bem recebido. Porque Jesus disse que foi preparar lugar para mim e para você. E ele ainda deu uma promessa maior, né? Que ele vai vir nos buscar quando estiver preparado para levar. Porque aonde ele estiver, ele quer que nós estejamos também. Olha o privilégio. O privilégio não é estar no céu, o privilégio é estar junto com Jesus. Esse é o grande privilégio. Então, querido, vamos pregar o evangelho. Vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Prega o evangelho, não perca as oportunidades, não. Né? Às vezes, a minha oração quando eu saio de casa, eu falo, Senhor, se tiver uma oportunidade hoje, não deixa eu perder ela, eu quero falar de Ti. Não perde não, irmão. Deu uma abertura, taca ali Jesus. Taca ali Jesus. Eu presto tanto serviço para pessoas, né, que de vários segmentos. Irmãos, e todos eles sabem que eu sou servo de Cristo. Todos eles. Tem alguns que até eu estranho às vezes, quando eu termino um serviço, ele olha para mim, você não ora aqui para minha casa antes de você ir embora para a tua casa, para ficar abençoado o meu lar aqui? Você não ora? Quantas e quantas vezes as pessoas não pediu para mim abençoar o lar dela, quando eu termino o serviço? E é todo segmento, irmão. Todo. É homem, é mulher, é homossexual, é mulher homossexual também. E nós abençoamos, pedimos a Deus para Deus transformar, oramos, pedimos a bênção àquele lugar e deixamos a palavra, Senhor, salva. Aqui está precisando de salvação, salva. E Deus entra com a providência, irmão. Então é isso. Você não pode esconder a sua identidade. Você não pode esconder a sua identidade. A sua identidade é o DNA de Cristo. Você não pode esconder a sua identidade. Aonde quer que você vai, a sua identidade te acompanha. Então você não pode esconder ela. Então seja um cristão. Obedeça a palavra de Jesus. Ide, pregai, né? Não fique se escondendo, irmão. Não fique perdido. Não fique achando que as coisas não vão acontecer. Talvez não é pela tua vontade, mas é o tempo de Deus. Não é agora, não é depois. Você vai pregar agora, você vai orar. A semente, ela foi plantada no momento certo. Deus vai regar. O Senhor rega ali, a semente, ela vai florescer. E no momento certo, a pessoa se entrega para Cristo. Onde você planta uma semente, se a terra for boa, se a terra for fértil, ela jamais morrerá. O pastor leu aqui, a parábolas do talento.
Né? Leu aqui as parábolas do talento, fez 3 pontuação. É ou não é verdade? Mas preste atenção, que o último que pegou o talento que foi dado para ele enterrou, irmão. E o teu? Como está teu talento? Está multiplicando ou está enterrado? Como está seu talento? Jesus disse para ir pregar o evangelho. Está enviando aqui para buscar as ovelhas perdidas. E como que nós vamos fazer isso? Com o talento que Ele nos deu. Se você enterrar, não tem ovelha perdida no reino dos céus. Agora, se você pegar o seu talento e multiplicar ele, o céu vai ser povoado, irmão. Vai ter muita gente lá que você vai encontrar. Pessoas que você falou de Jesus aqui. Você vai encontrar ele lá no céu. Muitos. Então, querido, não enterre seu talento, não. Enterra, não. Multiplica ele. Fale de Jesus. Né? Fale. Todos os dias é muito bom você falar de Deus. Não importa onde você vai. Porque é o seguinte, querido. O lugar onde não te aceitar, Jesus está dizendo aqui que para aquele lugar, para aquelas pessoas, haverá mais rigor do que houve em Sodoma e Gomorra. Vocês acham que Sodoma e Gomorra sofreu? Com as bolas de fogo, as pessoas que estavam lá sendo consumidas com aquelas bolas de fogo, a cidade foi destruída, né? Com bolas de fogo que batiam no chão, explodia, matava todo mundo, destruiu aquela cidade. Então, vai ser um pouco pior para aqueles que não aceitar a Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que você prega. Por isso que Jesus diz para chacoalhar o pó do chão, o pó das suas sandálias, que é para você não levar nem o pó daquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar por Jesus está amaldiçoado. Não vai ter misericórdia, haverá mais rigor do que para Sodoma e Gomorra. Então vai ser um pouco pior. Por isso que eu digo, querido, é importante pregar o evangelho. Porque se você não pregar, se você negligenciar, a Bíblia diz que muito sangue serão cobrados das vossas mãos. Né? Por quê? Porque você teve a oportunidade de falar de Jesus, você teve a oportunidade de abrir os olhos das pessoas, mas não abriu, não falou. Guardou para você, foi egoísta, pegou Jesus só para você. Não, querido. Pregue o evangelho, fale de Jesus. Fale dele, aonde quer que você esteja. E tem mais, afronta você vai enfrentar. Por quê? Porque Jesus diz que está nos enviando em meio aos lobos. Quantos aqui são ovelha? Então, ovelhinha, se prepara, porque você vai para o meio do lobo. E se você não estiver preparado, se você não estiver multiplicando o seu talento, nas nuvens, o que você prefere, meu irmão? O que você prefere? Então, querido, somos ovelhas? Somos, mas nós temos que estar preparados. E de que forma eu me preparo? Orando, buscando, vigiando, buscando poder em Deus. Dessa forma eu me preparo, me revestindo do poder de Jesus Cristo. É dessa forma que eu me preparo. Para a hora que o lobão vier, você está preparado para enfrentar ele. Você está preparado para mostrar para ele que ele não tem poder sobre a vossa vida. Ele não tem poder. Porque se não fosse assim, Jesus não nos enviaria no meio dos lobos. Porque Ele sabe que tem poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos vencer o lobo, para que nós possamos repreender o lobo da nossa vida. Então, querido, não tenha medo não. Tenha medo não, não tema. O medo, muitas vezes, faz com que a pessoa recue. Recua não. Se prepare para que você não recue. Porque o lobo vai vir mesmo. Vem. E vem para te engolir. Se você não tiver preparado. Olha, falta pouquinho, chefe. Glórias a Deus. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis conduzidos
a presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles, aos gentios. Então, querido, está bem dito aqui que vamos ser perseguidos. Vamos ser. Então não adianta achar que eu vou pregar o evangelho e ele vai ser aceito de bom grado. Não. Algumas vezes sim, mas muitas vezes a afronta do inimigo vai vir. A afronta vai vir contra o evangelho que você está pregando. Mas você não pode ficar acomodado. Por quê? Porque Jesus está dizendo, acautelai-vos. O que é acautelai-vos? É você tomar cuidado, é você orar, é você vigiar, é você se preparar para sair para pregar o evangelho. Às vezes, homem nenhum vai te atingir, mas tem uns cachorrão por aí, meu irmão, que eu vou falar para você, a hora que você bate nas casas, rapaz, ele só enxerga a tua canela. Então, querido, acautelai-vos, orai, vigiai, coloca na presença do Senhor. Estou indo, Senhor, para o meio dos lobos. Me proteja. É isso. Pregar o evangelho, querido, não é fácil. Você abrir a boca e falar de Jesus é muito gostoso. Mas muitas vezes você vai enfrentar a pronta. Você vai encontrar um incrédulo, você vai encontrar um ateu, você vai encontrar aqueles que não acreditam, ou aqueles que estão afastados do caminho de Deus, conhecem a Bíblia e tudo que você falar para ele, ele rebate. Já pegou um desse? Você tem que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado. Quanto tempo você para por dia para se preparar lendo a Bíblia? Quanto tempo, querido, tem tirado para ler a Bíblia por dia? É daqui que vem o preparo. Leia a Bíblia e oração. Bíblia e oração. É o preparo do crente. Mas quando vos entregares a este, jamais cuidadoso de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Olha como Deus é bom. Quando esses te afrontar, não fica preocupado que você vai falar, que você vai dizer. Não, Jesus vai colocar as palavras na tua boca. Olha como Deus é bom. Por quê? Porque você buscou, você se preparou. E Deus está contigo naquele momento. Deus está com você naquele momento. Se a afronta veio, Ele vai te ajudar. Ele vai colocar a palavra na tua boca. A afronta não é contra você. É isso que nós temos que entender. A afronta não é contra nós. A afronta é contra Deus, irmão. É contra a palavra dEle. Uma afronta é contra Deus. Então é Ele que vai afrontar agora aqueles que querem muitas vezes passar por cima de nós. O lobão que às vezes quer nos engolir, é Deus que vai enfrentar. É Deus que vai rebater. Só temos que obedecer, irmão. A palavra que eu deixo para você nesta noite: obedeça. Obedeça o que a Bíblia vos ensina. Obedeça ao que Jesus lhe fala. Preste atenção que tudo que nós lemos aqui nesse texto foi Jesus falando para os seus discípulos. Não tem um discípulo falando, não, é Jesus que está falando. É Ele que está ensinando a maneira de pregar o evangelho, a forma que você tem que se preparar, a forma que você tem que ir para pregar o evangelho. É Ele que está dando a forma, não somos nós. Glórias a Deus. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai, o que fala em vós. E o irmão entrega à morte o irmão, e o pai entrega os filhos. E levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, querido, preste atenção numa coisa. Por muitos lugares que você for, você vai ser odiado. Mas não abandone a sua fé, persevera. Não abandona a sua fé, persevera. Persevera no Deus que você serve, porque é só perseverando que alcançaremos salvação. Não tem outra maneira de ser salvo, é só você perseverando, obedecendo a palavra de Deus. E perseverando, pregando, levando, ensinando a como servir a Jesus nessa terra. Nós também temos que aprender a servir a Jesus, né?
Jesus vai nos moldando e nós vamos passando adiante. Jesus vai nos moldando e nós vamos passando adiante. É assim que funciona, querido. Você busca em Deus, se prepara e passa adiante. E aí o outro vai buscar, vai se preparar e vai assim. O céu vai sendo povoado. Almas vão se rendendo a Cristo. Muitos vão aceitando o mesmo evangelho que você serve, o mesmo Deus que você serve. Não é assim que tem que ser? É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que Jesus ensinou os seus discípulos. Amém? Amém, irmãos? Nos coloquemos de pé, passei um minuto. Nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor nesta noite. Olhe para o teu irmão e fala para ele: irmão, obediência. Glórias a Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a como pregar o teu evangelho, a como se preparar, Senhor, para estarmos, Senhor, indo no mundo lá fora, pregar a tua palavra, pregar, Senhor, falar das tuas maravilhas, falar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem nos abençoado e o quanto o Senhor pode fazer por aqueles que necessitam, Pai. Senhor, quantos estão doentes da alma, quantos estão doentes, Pai querido, do Espírito, e não tem força, Senhor, para serem curados, não tem forças para serem restaurados, Pai. Mas nesta noite, nós neste lugar intercedemos por cada vida, cada alma, Senhor, que se encontra enferma, cada alma que se encontra doente, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha com a providência, que o Senhor venha com o seu bálsamo agora, ó Pai querido, Senhor, e derrama sobre todas as feridas da alma, sara, cura, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Pai, aqueles irmãos que estão enfermos, que se encontram, Pai, em um leito de hospital, aqueles, ó Pai querido, que receberam diagnóstico, Senhor, de preocupações e estão preocupados, em nome de Jesus, eu os coloco diante do teu altar, porque o Senhor é aquele que cura, é aquele que toca, aquele que restaura, aquele que o melhor pode fazer, Senhor, por cada um. Visita os teus servos neste momento agora, Senhor, restaura a saúde, Pai, restaura, Senhor, os teus servos, coloca de pé, para que o testemunho das tuas maravilhas sejam dados, Senhor, mas todavia que a sua vontade seja feita em nossas vidas, todo o tempo que o Senhor delegou a nós, ó Pai querido, que possa se cumprir em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Ninguém conhece? Ô, glória! Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia, ao meu Jesus, serei fiel. Irmãos, o Ademar estava pregando e eu estava sentando aqui pensando em duas coisas. Primeiro, quando ele falou sobre nós sermos hospedeiro. Eu passei lá no Giovanni, ele não me convidou para almoçar não, irmãos. Ademar estava trabalhando lá. Eles esconderam a panela, Vaguinho. O pastor chegou. E foi bem na hora do almoço. Vocês lembram que foi bem na hora do almoço? Eu estava indo no hospital aquele dia. Uma vez o Ademar viajou comigo. E eu fui pregar no lugar, em Minas. E nós somos tão bem recebidos ali, mas tão bem recebidos, que para mim e para o Ademar fizeram 2 peças de contrafilé e 2 frango assados, uma baciada de macarronada, outra baciada de maionese e outra de arroz. Só que o Ademar comeu a viagem toda, porque cada ponto que ele parava, ele comia. E nós somos tão bem recebidos, mas tão bem recebidos, que nos deixou saudade aquele contrafilé, né, Ademar? Só que de vez em quando você vai na casa de alguns irmãos, nem água você toma. Eu já sou meio cara de pau, tá? Eu peço mesmo, tá, irmão? Se eu tiver com sede, eu não tô nem aí, não. Ô, Sandra, pega a água lá para mim, vai. Teve uma vez que eu e o Maurício, nós tomamos acho que 3 garrafas de café em meio-dia. Lembra disso, Maurício?
Naquela época nós bebíamos bastante café. Irmão, seja hospedeiro, seja um crente diferenciado. Olhe para mim fazendo favor aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Olha aqui para mim fazendo favor. Eu precisei apanhar muito para me aprender sobre o que eu vou te ensinar. Você ofereça o que você tem. Não faça loucura. O pastor vai vir na minha casa. Não se endivida, não. Se você tiver ovo, coloca ovo na mesa, que eu vou comer contigo. Se o seu pão for amanhecido, eu vou pedir somente para a irmã Rosana colocar na frigideira e dar uma queimadinha nele. Alguém já comeu um pãozinho na frigideira queimadinho? É uma delícia. Mas tem pessoas, irmãos, que acham que ser hospedeiro é fazer loucura, e não é não. Por exemplo, você não tem refrigerante, dá um suquinho desse tamanho que faz 2 litros. Mas seja, irmão, agradável. Seja feliz consigo mesmo, porque quando você é feliz consigo mesmo, você consegue fazer alguém feliz. Segundo ponto que eu pensei que o Ademar estava pregando, é sobre o versículo que Jesus disse assim, vou vos enviar no meio dos lobos. Quem que ele vai enviar? As ovelhas. Mas eu me preocupo, porque tem gente voltando ovelha. Ele volta com o costume do lobo. Chega aquele que quer devorar os nossos irmãos. Chega aquele que quer rasgar os nossos irmãos. Não, irmão. Ei, olhe para mim fazendo favor. Lobo vive solitário, não é assim? O lobo vive solitário. Não esqueça disso. Você é ovelha, você vive num aprisco. Acho que ninguém entendeu. Você é ovelha, você vive num aprisco. Num aprisco, meu irmão, tem palha, no aprisco tem abrigo, no aprisco tem água, no aprisco tem refrigério. Seja diferente, por favor. Se você for na casa de alguém e o costume dele, o costume dele de lobo é murmurar, não volta murmurando. Mas hoje parece que nós somos todos infectados. Diga assim comigo, Jesus, continue falando comigo. Tiramos oferta já, Tiago? Não. O tesoureiro até desceu para lembrar da oferta, vocês perceberam? Vamos contribuir com alegria, irmãos. Pega a sua oferta. Você que vai dizimar, se houver dizimista, esteja vindo aqui à frente, se você for devolver a sua dízima ao Senhor. A dizimista nessa noite, diaconisa Adriana vai estar dizimando. Faça como a missionária Aline, vai ali no QR Code, se você está desprovido do dinheiro, ou se não, pega aí a chave Pix. Eu quero pedir, presbítero Manuel, receba os dízimos dos nossos irmãos, que vão estar dizimando, e eu quero pedir, nesta hora, ao João Pedro, para fazer... Não, você já orou, João. Então o Giovanni ora agora. O Giovanni vai estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida da igreja e também dos nossos irmãos que estão dizimando. Cumprimentar a igreja com a graça e a paz. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Pai, por mais essa noite, Senhor Pai, que o Senhor falou nos nossos corações, Senhor Pai. Pai, agora chegou o momento, Senhor Pai, de nós ofertar na Tua casa, Senhor Pai, para a manutenção do Teu templo, Senhor Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa também, Senhor Pai, os dizimistas, Senhor Pai, os ofertantes, que não venha faltar nada, meu Pai, nos celeiros deles, Senhor Pai. Multiplica, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos ofertar com alegria e os nossos irmãos dizimando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
que vive está. Maravilha, que o Senhor possa continuar nos abençoando em o nome de Jesus. Tinha departamento hoje? Não. Agora que eu lembrei que eu olhei para a filhinha da missionária Marília ali, lembrei das crianças. Irmãos, vamos dar os nossos avisos? Eu quero dar um aviso. Irmã Mirielle, por favor, coloca de terça-feira que vem. Se você tiver em cima, isto. Irmãos, terça-feira que vem. Isso não é coisa do pastor Marcos. Obreiros, por favor, vocês que participam da reunião lá em cima. Principalmente os líderes de congregação. Pastor Paulo, Anderson, Maicon, Ademar. Eu vou tentar trazer 100% da sede terça-feira. Porque a nossa palavra lá em cima precisa ter peso aqui embaixo. Então vocês não me veem aqui com 2 pessoas não. Eu estou sendo real com vocês. Essa reunião foi mudada porque vocês pediram. Então que nós agora possamos pôr a nossa cara para bater. E logo, logo você também entra nessa, viu, Manuel? Então, terça-feira é a nossa primeira reunião administrativa. É às 19h30, não é às 20 horas. Tudo isso nós tratamos aqui em reunião, foi aprovado. E que nós possamos aprender a nos colocarmos como pessoas que vai no meio dos lobos. Quem está com o pastor, diga amém. Esse negócio do cara ser bonitinho, está correndo o risco de nós todos ouvirmos assim, ó, não te conheço, apartai-vos de mim. Você preferiu andar bonitinho, cheirosinho, mas não cumpriu a minha vontade. Ah, mas eu expulsei, foi no meu nome. Eu curei, foi no meu nome. Eu estou dizendo que eu não vos conheço. Quem está com o pastor, diga amém. Então, terça-feira que vem é a nossa primeira reunião administrativa, às 19h30. E a reunião de diretoria é segunda-feira, tá, irmãos? Então é segunda-feira, não é amanhã. É segunda-feira a nossa reunião. A reunião de diretoria é segunda-feira, tá certo? Amém? E líderes também. Melhorou para você, né, Demar? Era quarta, né? Ficou melhor, tá? Irmãos, no sábado nós vamos estar lá no Eldorado. Na sexta é a festividade unificada. Jovens, é isso, né, pastor Paulo? Jovens e irmãs. E no sábado é todo o ministério. Nós vamos estar lá com o 19º aniversário. Pastor Paulo Henrique, missionária Aline e toda a igreja da AD Palavra de Vida Eldorado estão nos aguardando nesses dias de festividade. Quinta-feira, irmãos, nós temos a nossa Quinta da Vitória aqui na igreja sede, será a bênção. E domingo, nós temos a escola bíblica de dominical. Venha você e sua família, tem sido bênção. E à noite, irmãos, que experiência que nós tivemos aqui domingo, né? Todos achavam que eu ia mandar o povo embora, né? Nós tivemos um culto abençoado. O nosso culto aqui foi acho que até 19h20, sem luz. Tá? Vou ensinar uma coisa para vocês também, obreiro. Acabou a luz lá, não manda o povo embora, não. O povo foi para a igreja, foi para adorar o Senhor. Você arruma um jeito lá para fazer o culto. Ah, irmão, acabou a luz aqui, vamos embora. Não, aqui ninguém foi embora, não. Nós começamos o culto 18h30, um pouquinho atrasado. Quando foi umas 19h20, chegou a luz aqui. E o nosso culto foi uma bênção. E domingo, também temos aí o Congresso dos Jovens. É em novembro, né, Manuel? Mas já estamos divulgando, né? Os nossos jovens estão se preparando. E não sei se também os varões, está aí os varões? Também o encontro de varões. RAD, Homens em Aliança com Deus. Amém, queridos? Oramos pela irmã Giovana. O Davi me mandou uma mensagem, eram umas 19 horas, mais ou menos. Ela não passou muito bem, o Davi foi levar ao médico. E agora eu quero fazer um pedido. Irmão, por favor, eu quero dar um comunicado aos irmãos e fazer um pedido, tá? Nosso irmão Diácono Vivaldo. Eu estive visitando ele ontem. A situação é bastante delicada. A gente sai do hospital bem triste, bem balançado, porque nós conhecemos o irmão Vivaldo forte,
sempre disponível, amigo, companheiro, e ver o estado dele amarrado numa cama, delirando, não reconhecendo ninguém. E nós saímos dali, o Ademar teve lá no domingo, mais uns irmãos também teve visitando, e que nós possamos orar, para que Deus faça a vontade. Segundo a medicina, não há o que fazer mais. Eu tive uma informação hoje, que os médicos estão projetando para desligar os aparelhos, que está dando uma ajuda. A família foi chamada agora à noite, né, Ademar? Todos os familiares foram chamados ao hospital agora à noite, e que nós estejamos orando pelo irmão Vivaldo e toda a família. É Dias o sobrenome, é isso? E a família Dias, para que o Senhor possa trabalhar, ajudar esta família. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, louvamos ao Senhor. Se você pode, irmãos, o irmão Vivaldo está no quarto 806A. É isso, 806A. O horário da visita é um horário bem extenso, é das 9 da manhã às 4h30, o diurno. E o noturno é das 19h30 às 22, né? 21h30, 22. Porém, eu acredito que está liberado. Quando a pessoa chega nessa fase, o hospital libera para ser visitado. Ele está inconsciente, tá, irmão? Mas seria bom se você puder. Tem a filha que sempre está lá, a esposa, você der uma palavra. Amém? Vem orar, Francis, e dar a bênção apostólica. Quantos vão voltar para a sua casa feliz? Amém? Eu também vou, entendendo que eu estou no meio dos lobos. Diga assim comigo: eu estou no meio dos lobos. Mas olha para o teu irmão e diga: mas eu não sou lobo, irmão. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, graças nós te damos, Senhor, e uma vez mais, Senhor, através da oração, estamos aqui para, Senhor, te louvar, te bendizer o Teu nome, ó Pai, e também para te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações, te agradecer, Senhor, pela Tua presença, Pai, neste lugar, em nossos corações, em cada vida, que nós possamos, ó Pai, colocar a Tua palavra em prática, para viver, Senhor, ó Pai, segundo os Teus preceitos, até o dia da Tua volta. Ó Deus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre cada um que aqui está nesta noite. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre aquele que não pôde vir, Senhor, que o Senhor possa continuar, Senhor, com as Tuas mãos estendidas, que o Senhor possa, Pai, levar a Tua igreja em paz e segurança, cada um, Senhor, ó Pai, no seu modo de ir embora, livrando e guardando de todo mal, de todo perigo. Eu quero também, Senhor, apresentar a vida do irmão Vivaldo, que está ali hospitalizado, ó Pai. Oro por ele como eu queria que orassem por mim, Senhor. Eu ainda acredito no Teu milagre, na Tua providência, na Tua última palavra, no Teu poder sobre tudo e todas as coisas, ó Pai. Se assim for a Tua vontade, Senhor, restabeleça a saúde daquele homem. Mostra, Senhor, ó Pai, para o Teu povo que o Senhor ainda tem poder sobre tudo e todas as coisas, ó Pai. Senhor, se for da Tua vontade, assim seja cumprido, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim, Senhor, eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam: está encerrado em nome de Jesus.